Então, o Halloween ele é uma comemoração do lado negro da vida, ou do lado obscuro paralelo à nossa vida natural, certo? Porque ele faz menção ao mundo espiritual e às criaturas que vêm do mundo espiritual, ou como essas criaturas escolheram se apresentar para nós. Então, de acordo com o que essas entidades espirituais que são comemoradas e adoradas através do Halloween, como elas se resolveram, né? O modo como elas se resolveram aparecer ou surgir para as pessoas, são representados na figura de bruxas, de fantasmas. Há menção não só a entidades, mas também a personagens violentos da cultura urbana norte-americana, como Fred Krueger, Jason e entre outros, certo? E um verdadeiro enaltecimento do lado mal, ruim, pesado. Ou seja, resumindo, no bom e velho português, há um enaltecimento do lado satanista ou demoníaco, certo? Mas isso tem uma explicação, porque uma boa parte do norte-americano ele é satanista, certo? Não vou aqui dizer que a maioria americana, mas uma boa parcela da população norte-americana é satanista. E inclusive há igrejas construídas nos Estados Unidos em honra e menção ao famigerado Satã, certo? Ou demônio, como você preferir. Então, o que há de grave nessa situação do Halloween, da comemoração do Halloween, que daqui a 2 dias vai estar sendo divulgada aí pelos meios de comunicação, né? E as rádios FM aqui no Rio de Janeiro criaram o hábito de promover diversas festas sobre Halloween, né? E infelizmente uma boa parte da nossa juventude, por ser desinformada, não procura identificar e criar um juízo de valor a respeito do que é esse corpo estranho cultural, que principalmente as nossas elites, por terem uma vontade gigantesca de serem americanizados, empurraram goela abaixo da população brasileira. Esse corpo estranho está presente aí na nossa sociedade, causando uma verdadeira interferência e confundindo a identificação cultural das nossas crianças e adolescentes desinformadas, certo? Nós temos uma cultura que também faz menção às criaturas sobrenaturais. E isso não é estranho na nossa cultura. O nosso folclore, ou seja, a nossa produção cultural popular, ela lançou mão de várias histórias mitológicas, várias histórias folclóricas a respeito de figuras sobrenaturais. Nós temos, vindo dos índios, o Saci Pererê, temos o Caipora, temos o Curupira, temos a Mãe d'Água, o Boto, o Boitatá, a Mula Sem Cabeça, que são histórias fantásticas e fascinantes do sobrenatural, que não é recomendável para nós que somos cristãos estarmos nos envolvendo com esse tipo de coisa, mas a título de conhecimento e de bagagem cultural, são histórias que valem a pena tomar conhecimento e fazem parte da nossa atmosfera. A nossa cultura também tem isso, e é criação original dos nativos aqui desse país, dos negros que foram trazidos
da África para cá e do próprio português, que é a base cultural de toda a nossa sociedade. A nossa cultura brasileira é resultado disso. Tivemos o acréscimo dos imigrantes que vieram para cá, e o somatório de tudo isso é a nossa cultura aqui. Nós não precisamos importar lixo de nenhum país imperialista, certo? E no caso dos Estados Unidos, uma cultura essencialmente industrializada, ou seja, por isso mesmo uma cultura muito empobrecida, ela não nos supre na necessidade que nós não temos. Nós não temos necessidade nem carência cultural de adicionar características culturais ao nosso comportamento, ao nosso pensamento e às nossas produções artísticas, porque nós temos a nossa cultura. Halloween não faz parte da nossa criação, porque não tem a ver com o nosso perfil e não tem a ver com as nossas necessidades e a nossa realidade. Nem no passado colonial, quando começamos enquanto sociedade, e nem nos momentos atuais, porque nós temos a nossa cultura. Então, você que é jovem, que não tem ainda aquela visão total do nosso país em seus vários aspectos, comece a se preocupar com isso. Nós temos a nossa cultura sobrenatural. Nós temos o Saci Pererê, temos o Boto, a história do Boto, que é uma entidade que sai de dentro do rio. Ele se apresenta em forma de boto, nadando no rio, e seduz as mulheres ribeirinhas que ficam ali no entorno dos rios, seduz, engravida essas mulheres e volta para o rio. Ele se apresenta na figura de um moço bonito, bem arrumado, etc e tal, bom de papo, dá um papo nas mulheres, entendeu? Tem uma relação amorosa com ele e volta para o rio e deixa a mulher na mão com o filho, certo? Então são lendas que remontam a um passado muito distante nosso e que foram criados aqui no nosso território, seja pelos nativos, trazidos pelo colonizador, ou criados pelos primeiros descendentes, frutos da mistura entre as raças, aqui no nosso território, certo? A gente tem o Saci Pererê, que é um protetor da floresta. Temos o Curupira, o Caipora, que para defender a floresta ele apronta muitas artimanhas. Ele chega a ser mal igual o Pica-Pau do desenho, ou até pior, certo? Temos a lenda do Boitatá, Negrinho do Pastoreiro, entre outras histórias que são relacionadas à nossa cultura sobrenatural. Nós temos isso. Fora as lendas urbanas, como a mulher de branco, certo? A loura do banheiro, certo? Entre outras histórias aí que vale a pena você sentar e perguntar ao seu avô, ao seu pai, que com certeza ele tem conhecimento disso, dessas histórias todas. E existe aqui no Brasil um período em que durante a comemoração da Quaresma da Igreja Católica, todas essas histórias, todas essas figuras, vamos dizer assim, mitológicas do nosso folclore sobrenatural, elas são contadas nesse período. E antigamente, quando eu era criança, essas histórias eram contadas nesse período, que é o período da Quaresma, a Quaresma comemorada pela Igreja Católica. Então, durante esse período, essas histórias eram contadas num passado. Na minha infância eu tive contato com isso, e não podíamos fazer nada. A gente não podia comer carne, não podia lavar o chão, porque era contado que do chão lavado, a água se transformava em sangue, como castigo por ter desobedecido a ordem da igreja de a gente ficar preservado, orando, etc e tal. E a Quaresma, ela era um período que na minha infância os adultos contavam histórias de terror pra gente dentro da nossa cultura. E não precisa, isso dispensa essa cultura estrangeira do Halloween, certo? E como diziam nos anos 90, Halloween é o caralho. Eu sou mais o Saci Pererê.
Gente, fica aqui um recado. Nós não precisamos importar cultura. Vamos, sem pieguices, né? Vamos manter o nosso perfil cultural, porque a arma mais poderosa para exterminar um povo e enfraquecê-lo a ponto de fazer com que esse povo desapareça é a destruição da sua cultura.